Ok, meninos, vamos lá. Vamos para nossa gravaçãozinha, nossa aulinha. Nós vimos então a ideia de corrente, né? Lembramos o sentido da corrente na aula passada, né? Ontem. E hoje vamos começar a falar um pouquinho da primeira lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm. Talvez ficamos por aí, né? Vamos ver quanto tempo está de aula. Tá? Apesar que são rapidinhas as leis. Então vamos começar aqui. Eu tô falando um pouco mais baixo porque tá bem tarde, né? Já é 1h30. Então, põe um fone de ouvido aí, acho que ajuda, tá bom? Vamos lá. Pode pôr um fone de boa, não vou ficar berrando no microfone não, senão a Joyce acorda. Vamos lá, meninos. Primeira lei de Ohm, né? Foi daqui que nasceu a yoga, né? De noite começa a fazer umas piadas bestas, mas é isso mesmo. Vamos lá. Primeira lei de Ohm, meninos. Primeira lei de Ohm, deixa eu fazer um gráfico aqui, porque o que caracteriza isso é a curva ômica, né? Então, esse programinha vai me ajudar com isso. Vamos lá, programinha. Seja um programinha top, não trave. Se você estiver escutando um barulho, é a ventoinha do meu computador. Ainda é aquele velho. Estou num processo já de troca, mas enfim, né? Eu sou um cara muito chato para trocar de coisa. Eu fico analisando tudo. Muito bem. Ficou top demais. Já vou pôr até a reta. Depois até eu achar essa régua de novo aqui. Beleza. Tranquilo. Ó, show de bola. Meninos, isso aqui eu, claro, não coloquei nada ainda, né? Mas seria quando tem que começar na origem, tá? A reta de um resistor ômico, ela começa na origem. Então é muito importante que ela comece na origem, tá? Aqui no zero. Se for um gráfico assim e tiver a mesma inclinação, mas não começar na origem, não é de resistor ômico, ok? Começou aqui, não é. Começou no meio, não é. Só é resistor ômico se começar na origem, tá? Guarda isso, anota nos seus caderninhos. Para ser resistor ômico, o gráfico tem que começar na origem, ou seja, lá no zero, tá? Bom, da primeira lei de Ohm, que é essa, nós vamos ter a formulinha que a gente usa o tempo todo, né? Que é a famosa URI, né? O U é igual a R vezes I, ok? U é R vezes I. E quando você vê, toda vez que você vê que o exercício está falando de um resistor ômico, tá? Você vai ver que o resistor ômico ele tem a resistência constante. Então, às vezes você fala assim, ó, calcule a resistência do resistor 2. Aí ele fala, sabendo que o resistor 3 é ômico, né, quer dizer que ele vai ter o mesmo valor da resistência do 2, né? Então, veja, é claro que se só tiver os dois resistores, né, então vai ser ômico de qual, né? Ou então se ele falar que o circuito é ômico, aí isso é legal, é um exercício interessante. Você sabe, ele te dá um valor de um resistor e fala que o circuito é ômico, quer dizer que todos têm o mesmo valor, tá? Então, já que a ideia aqui, eu vou colocar uma legenda, né? Esse U, né, é a DDP, é a tensão, diferença de potencial, ou tensão elétrica, mais conhecido, né, por volt
né? A tensão, DDP. Nossa, gente, eu tô com tanto sono aqui que eu pus tem sal. Tem sal, tem açúcar, né? Tem tudo. Pera aí. Tensão ou tensão, tá? DDP ou tensão elétrica. Não vai falar voltagem, tá? Voltagem é o tio do Senai que fala voltagem. Você não vai falar voltagem, tá? Você fala tensão elétrica, a DDP do sistema, tá bom? Isso aqui é dado em volt, tá bom? Vamos entender um pouquinho melhor daqui a pouco essa ideia. Então isso aqui é dado em volt. Volt por causa do físico que é Daniel Volta, tá? E aí ele que estudou isso, então fica volt, beleza? Dado em V. Vocês já viram essa questão, né? Vocês já viram essa questão, né, lá na eletrostática, né? Mas isso, tudo bem. Ninguém lembra disso, né? Agora, veja, como a gente está trabalhando de resistores, já vou mexer com o gráfico. Vamos isolar essa resistência aqui. Então, a resistência é o quê? U dividido por I. Você começa a lembrar daquela questãozinha. Lembra uma questãozinha que caiu no Enem? Que era exatamente esse gráfico? Lembrou? Lembrou ou não? Lembrou não? Então, se eu falar assim, ó, aqui eu tenho um eixo de DDP, U, e aqui eu tenho um eixo de corrente, I. Ok? E aí, essa resistência vai ser constante. Então, eu vou colocar aqui alguns valores, tá? Vou colocar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, ok? E aqui, vamos ver o que eu vou pôr. Aqui eu vou colocar... deixa eu ver aqui. Todos vão dar. Se eu colocar aqui, ó, 2, ok? Aqui eu coloco 4. Aqui eu coloco 6. Aqui eu coloco 8. E aqui eu coloco 10. Ok? Fazendo aqui aquela questão de gráfico, né, de 7º ano, só para você fazer. E olha que o gráfico do Enem tava assim, hein? Ele tava bonitinho. Ele tava assim, ó, pontilhado, né? Batendo tudo os resultados. Depois eu vou puxar ele pra gente fazer, tá? Porque tinha uma pegadinha lá. Você tinha que multiplicar por 4 no fim. Ninguém multiplicou, né? Aí eles perderam a questão. Fácil dessa. Ixi, o 8 será que vai cair no lugar certo? Se não cair, eu troco o 8 de lugar. Vai cair certo. Depois eu troco o 8 e o 10. Vamos fazer certinho aqui. Aqui, meninos, você vai ver que a resistência vai ficar constante. Já vai calculando aí, ó, na sua cabeça, todas as resistências. Enquanto eu acerto isso aqui. Não tem como apagar aqui, que eu não tô afim de apagar. Vou pôr aqui, ó, tá? 8, 10. Beleza. Vamos calcular as resistências. Vocês já calcularam, né? A resistência não é U por I? Ó, por isso que eu deixei aqui já pronto para você, ó. É U por I. Então, se eu dividir 10 por 2, eu tenho aqui uma resistência de 5 ohms. 20 por 6, 20 por 4, 5 ohms. 30 por 6, 5 ohms. Dá até música, né? 4 por 8, 5 ohms.
50 por 10, 5 ohms, né? Ou seja, você percebe que essa resistência aqui, ela é constante, tá bom? Beleza? Ficou claro isso, gente? É só isso, a primeira lei de Ohm. Só. É só isso que você tem que saber de teoria, né? O restante, aí é aquela coisa linda, né? Você tem que ficar usando essa fórmula o tempo todo, né? Porque aparece em todo lugar, né? Vamos lá então, beleza. Isso aqui você precisa saber da primeira lei, gráfico aqui, né? Na origem, curva reta característica, né? Do resistor ôhmico. E vamos para a segunda. A segunda já tem mais coisas para a gente analisar. A segunda lei de Ohm é o segundo grau da Yoga Fire, né, do Dalsin. Veja bem, a segunda lei de Ohm, meninos, já vai explorar alguns outros fatores. Então eu vou fazer o seguinte aqui, cadê minha régua? A régua aparece aqui, régua. Vou fazer um desenho topzera aqui de um fio brabíssimo. Olha só. Esse fio vai ficar o brabo. Torto, né? Que nem um... Mas tá bom. Torto que eu falo ficou inclinado, tá, gente? Só tá, aqui é reta, não tem como se entortar, né? O programinha não deixa. Bom, aqui você tem então... Vou fazer aqui a entrada de um lado. Ó, ficou bonitinho. E aqui... a saída. Entende o seguinte. Vamos entender a corrente elétrica passando aqui, tá? Vou trocar de cor aqui e colocar... A corrente está passando aqui, ó. Ok? Aqui está passando a corrente. Agora presta atenção. Segundo a lei de Ohm, ela vai tratar algumas características do fio, ok? Do fio, como por exemplo, a área desse fio, o que nós chamamos de área transversal, seção transversal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar como se fosse uma setinha aqui, ó, disso aqui, para você entender que a área é isso aqui. Isso aqui é a área do fio. Também é chamado de secção transversal. Então, quando ele fala secção transversal do fio MED, é a área, tá? Ou então, né, o usual é chamado de bitola. Se chegar para um eletricista, você fala área, secção transversal, ele não vai saber o que é. Mas você fala, a bitola do fio é tanto, ele já sabe, tá? É a espessura, o quão grosso é esse fio, tá bom? É isso que nós estamos dizendo. Então, é a área desse fio, tá bom? Então, vamos pegar pela formulinha da lei de Ohm e a gente vai vendo o que precisa organizar, analisar. Então, a resistência, né? A resistência elétrica é o Rho, que é a permissividade elétrica, vezes o comprimento desse fio, dividido pela área. Aí o pessoal divide só aqui, geralmente, mas você pode dividir tudo, tá? Porque está multiplicando aqui, tá? O pessoal geralmente faz a formulinha assim, mas essa divisão você pode escrever isso aqui assim sem problema, ó. É Rho vezes o comprimento pela área. Não tem problema nenhum, tá? Agora vamos fazer algumas análises. Veja bem. Esse Rho é a permissividade do material do fio. Fio de cobre, fio de ouro, tá bom? Então, fio de ouro, por exemplo, a permissividade é maior, por isso, enfim, são os melhores conectores, né?
Então vamos lá, vamos entender aqui. O cobre é um dos melhores pelo preço, né? Ele é barato e acessível aí, né? Para as construções, para tudo. O que é importante você lembrar aqui? Que quanto maior for essa área, ok? Quanto maior for essa área, menor vai ser a resistência. É o que cai geralmente de pegadinha. Área com resistência, comprimento com resistência, em questão teórica. Tá? Então, quanto maior for essa área, lembra que a corrente, pense o seguinte, a corrente elétrica está passando aqui. E é muitos elétrons que estão passando. Né? Os molequinhos estão tudo passando aqui. Uhul, né? Só que imagina, é mais fácil eles passarem num fio que é muito apertado, ou eles passarem num fio mais grosso, ou seja, tem mais espaço para eles passarem. Onde é mais fácil eles entrar? Aqui, ok? No fio de maior área. O fio que tem a maior área é onde você vai ter menor resistência. E isso é importante pra caramba você entender, hein? Por quê? Onde eu tenho menos resistência, a corrente passa mais fácil, ela flui mais fácil e ela esquenta menos. Então percebe, você pode ver que o fio do ferro ele é bem mais grosso do que o fio comum. Por quê? Se eu fizesse um ferro de passar roupa e colocasse um fio comum, o fio iria esquentar tanto que iria derreter. Tá? Iria entrar tudo em curto. Então ele não aguentaria, ele não aguenta. Tem que ser um fio mais grosso. Aí você pensa o seguinte, você tem lá na sua casa, né, uma tomada que não foi projetada para ter T. Sabe aquele T que você compra, que você enche de coisa e coloca 10 coisas plugadas nas tomadas lá da sua casa, né? A sua tomada foi projetada para guarda isso, não foi para 2, foi para 1. A não ser que seu pai saiba exatamente qual é a bitola do fio ou a área do fio que está lá. Né? Na casa que eu moro hoje, não, que hoje eu estou de aluguel, né? Mas a casa que eu morava antes era uma casa que eu tinha feito a fiação elétrica dela. Eu mesmo fiz. Né? Imagina a maluquice que foi, né? Que eu era bem mais novo, já dava aula de física, né? Estava no começo, então já manjava dos Paranauê. Então, eu fiz lá, o que eu fiz? O fio que desce aonde eu sabia que iria ficar, onde eu queria colocar uma cafeteira, uma fritadeira, né? Eu desci um fio mais grosso. Eu fui lá e desci um fio mais grosso que aguentava a amperagem da cafeteira. Porque você vai ver que o pessoal fala assim, essa tomada aí não é de 20 amperes. Aí a pessoa vai lá e troca por uma tomada vermelha de 20 amperes, né? Uma tomada um pouquinho com os buracos um pouquinho maiores do que a convencional. Só que o cidadão esquece de trocar o fio que desce na tomada, né? O fio continua o mesmo fininho, ele trocou a tomada só para encaixar direito. Aí ele encaixa, dá um tempo, dá problema, derrete, pega fogo, estraga a fiação da casa inteira, ou seja, acontece um ridivô. Gente, isso aqui é muito sério. Se você vai trocar essa tomada aqui para ligar uma fritadeira, uma churrasqueira elétrica, alguma coisa que puxe muito mais energia, é necessário você trocar esse fio que é ligado na rede. Puxa um fio mais grosso. Ou na sua sala, ou quando você for construir a sua casa. Então já fica essa dica. Você vai construir a sua casa. Onde você souber que é a sala, né, você vai fazer o que na sala ali? Você vai pedir para o eletricista ligar um fio um pouco mais grosso. Assim, ó, aqui eu quero encher de T e não quero ter problema. Quero colocar 5T, um em cima do outro aqui, né? E encher de tomada. Beleza, ele vai pegar um fio mais grosso aqui e aí você não vai ter problema. Claro, eu estou exagerando 5T, né, gente? Eu estou dizendo assim, para você não ter aqueles problemas que acaba acontecendo de pegar fogo, né? O fio esquentar, derreter. É um problema sério isso daí, tá?
Então, você precisa ver duas coisas, não é só tomada que troca, não. O fio também. Então, coisas que fazem esquentar mais. O fio ser fino, ok? E muito longo, né? Porque se o comprimento for muito grande, né, a resistência fica maior, concorda? Ó, vou usar esse lado aqui, ó. Se eu tenho um comprimento muito grande de fio, eu aumento a resistência, eu aumento o caminho, não é? Eu vou aumentar o percurso que a energia elétrica vai fazer. Faz sentido? Então, quanto maior o comprimento do fio, mais difícil é para chegar lá no final, né? O caminho não acaba nunca. Então, essa resistência elétrica, ela aumenta, tá bom? A resistência é maior. Então, quanto maior o fio e quanto mais curto o fio, maior é a resistência. Vamos colocar isso em palavras, né? Vamos para a próxima camadinha ali, a gente já põe isso em palavras. Palavras mais ou menos, né? Você sabe que eu gosto de abreviar tudo. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Então, quanto maior for o seu L, né? E você tiver a, a área, né? E a área for menor, então quanto maior for o L ou quanto menor for a área, tá? Você vai ter uma resistência maior, tá? Maior será a sua resistência. Ficou claro isso, né? Então, para essas duas situações, não precisa estar juntas, tá? Se eu tenho um comprimento maior, eu tenho maior resistência. E quando eu tenho comprimento menor, e a área for maior, então aquele fio lá que ele é curto, né? E aquele fio mais grosso, curto e grosso, né? Então esse fio aqui, ele é um fio de resistência menor, tá? A resistência dele elétrica vai ser menor, porque o caminho que a corrente vai percorrer é curto e ele tem espaço para que os elétrons percorram com mais tranquilidade, tá? Mais soltos, mais livres, não vai ser aquela correria, aquele aperto, né? Vamos, vai logo, né? Sai daí, tá me apertando, né? Tá me empurrando, né? Parece aquele metrô de São Paulo, né? Esse de cima. Então guarda bem isso daqui, ok? E é isso, galera. A próxima é daqui para frente é exercício e que a gente vai fazer das duas leis e vou começar a mexer com o circuitinho, tá bom? Então ficamos aqui nas duas leis. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulitia. E até mais. Deixa eu ver como é que eu desligo isso aqui agora. Ah, aqui. Falou, meninos.